Olá, seja bem-vindo ao canal Espiritismo para Iniciantes. Eu sou Ricardo Honório e hoje vamos falar sobre a vida em outros mundos, em outros planetas. O que você acha disso? Será que existe mesmo vida em outros planetas? Vamos falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Até já. Esse é um assunto que ainda causa muita celeuma. Uns acham que sim, outros acham que não. Mas para embasar o nosso bate-papo, vamos começar pelo capítulo 14, versículos de 1 a 3 do Evangelho de São João, onde ele diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Para a doutrina espírita, esse é um assunto resolvido. Tanto que no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, comentando informações dos espíritos, explica que as diferentes condições dos mundos ou dos planetas habitados em todo o universo se dão em função do adiantamento ou da inferioridade moral dos seus habitantes. Segundo o que os espíritos disseram para o Kardec, há mundos ainda inferiores à Terra, tanto do ponto de vista físico como moral. Outros estão na mesma categoria que a Terra e outros que são superiores em todos os sentidos. Os espíritos nos dizem ainda que nos mundos considerados inferiores, a existência humana é totalmente material. Ou seja, nesses mundos, o ser humano está totalmente submetido às paixões ditadas pelos instintos e a vida moral é quase nula. Mas à medida que a moral se desenvolve, diminui a influência dos instintos sobre os espíritos. Já nos mundos mais adiantados, moral e espiritualmente, a vida se dá em função dos valores morais que os espíritos tenham desenvolvido durante as inúmeras reencarnações. Nos mundos intermediários, há a convivência do bem com o mal, predominando um ou outro de acordo com o grau de adiantamento da maioria dos habitantes. E foi com base nessas informações que o Espiritismo, apenas de forma didática, classificou os diversos mundos habitados nas seguintes categorias. Primeiro, os mundos primitivos, onde vivem os espíritos destinados às primeiras encarnações. Depois, nós temos os mundos de provas e expiação, onde vivem os espíritos que já saíram dos mundos primitivos, mas precisam passar pelas provas da vida e expiarem, ou seja, sofrerem as consequências dos erros cometidos como forma de aprendizado no bem. Terceiro, nós temos os mundos de regeneração, onde encarnam os espíritos que ainda têm o que expiar, mas que já não impera o mal como no mundo de provas e expiações. Depois nós temos os mundos felizes, onde a prática do bem é maior que o mal, e por último os mundos celestes ou divinos, destinados aos espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. De acordo com os espíritos, a Terra ainda pertence à categoria dos mundos de provas e expiação, razão pela qual ainda convivemos com tantas misérias e sofrimentos, mas que já estamos em processo de transição para um mundo de regeneração, o que deve acontecer nos próximos séculos. Dessa forma, quando em determinado mundo alcançamos o grau de adiantamento que esse mundo comporta, podemos ser transferidos para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguemos ao estado de espíritos purificados. Ou seja, quando cansarmos dos sofrimentos deste mundo e resolvermos cumprir o programa de educação espiritual definido pelo professor ou mestre Jesus de Nazaré, começaremos a fazer por merecer
a ascensão para um mundo de ordem mais elevada. Mas enquanto isso não acontece, vamos prolongando a nossa permanência neste vale de lágrimas, reencarnação após reencarnação. E se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse assunto, sugiro a leitura de O Livro dos Espíritos, especificamente a partir da questão 172, o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que também trata deste assunto, e temos ainda outros livros, como Carta de uma Morta, Psicografia de Francisco Xavier, Urânia, do astrônomo francês Camille Flammarion, e muitos outros que estão à nossa disposição para aprendermos um pouco mais sobre essa nossa realidade. E por hoje é só. Se gostou, inscreva-se no canal. E não esqueça de compartilhar este vídeo para que outras pessoas possam também ter acesso a essas informações que representam a nossa realidade existencial. Um forte abraço e até o próximo vídeo.